Vamos colocar aqui algumas coisas em perspectiva para a gente poder se organizar direitinho. Hoje, dia 2 de dezembro de 2020, é, nós devemos ter, eu, né, ainda não tenho certeza se vai ser assim, mas aparentemente vai, nós devemos ter aula ainda até o dia 16, né? Que vai dar numa quarta-feira, dia 16, porque na outra semana já seria dia 23, eu não sei, acho que a gente não vai ter aula dia 23, acho que não. Então, o que acontece? Nós temos hoje dia 2, nós temos dia 9 e temos dia 16, certo? Depois, a gente vai voltar no dia 4 de janeiro e dia 6 nós temos mais uma aula. E depois nós temos, eu tenho a impressão que deve haver alguma coisa diferente. A aula vai estar dia 21, né? Então, beleza. Então, 21 da segunda-feira. Então, nós temos aula até dia 16, né? Então, nós temos 3 aulas com essa de hoje. Depois nós voltamos no dia 6, certo? Tenho a impressão que deve haver algum horário especial em que vocês tenham na semana anterior a, a prova de linguagens e humanas e redação, vocês devem ter aula só dessas matérias. Então, a gente deve ter mais aula nessa semana anterior, tá certo? Então, quer dizer, a gente deve ter, até o Enem, a gente deve ter mais ou menos, pelo menos mais umas 6 aulas, no mínimo, tá certo? Isso significa que dá para eu terminar esse trabalho de poemas com vocês, dá para fazer a lista com obras de arte com vocês, e ainda vai dar para a gente fazer uma lista de revisão de tudo que a gente viu ao longo do ano, certo? Desde semântica, passando por figuras de linguagem, por intertextualidade, polissemia, até esses gêneros todos que a gente trabalhou com essas estratégias de resolução e de identificação de distratores, certo? E aí, o que eu espero? Lá no dia 17 de janeiro, que todos vocês fechem a prova. É só isso que eu espero, tá bom? Minha única expectativa é essa, que todos vocês fechem a prova de linguagens. Não tenho expectativas altas, apenas uma coisa básica. Chance. Me conta uma coisa, periquitos. Este ano, vocês tiveram revisão de vanguardas com a Iane ou com o Kleber? Tiveram, não? Tá, então eu vou me certificar de que depois que a gente terminar, porque na que a gente vai fazer, na próxima lista, que é a lista com obras de arte, já vai ter algumas obras, algumas coisas que vão remeter às vanguardas. Eu já vou começar a fazer com vocês uma revisão, tá certo? E na lista que eu vou preparar para depois de obras de arte, eu vou incluir várias questões, então, de vanguardas para fazer uma grande revisão com vocês, certo? Porque lembra o seguinte, né? Que eu falo sempre, que eu já falei para vocês algumas vezes, mesmo quando não cai vanguardas de forma direta, a ideia de inovação, ruptura, experimentação, de uma nova construção estética, de um registro diferente do tradicional, etc., etc., esse tipo de coisa que está diretamente ligado a ver com vanguardas, com modernismo, cai às pencas no Enem. Então, é importante que você tenha isso tudo muito familiarizado com você, né, para não ter problema de errar uma coisa que você viu tanto, que você fez até um trabalho, que você, né, é um dos conteúdos que você mais aprofundou na sua vida, não é possível que você vai errar no Enem, né? Então, beleza? Então, a gente já está com esse compromisso, então. Na próxima lista nossa, que tem obras de arte, a gente já começa a fazer um caminhozinho que vai ajudar você a recordar vanguardas. E na última lista, que vai ser o geralzão do ano, eu vou colocar bastante coisa de vanguardas para revisar com vocês. Tá bom? Chance! Vamos lá, então, para os nossos poeminhas? Lembra para mim. Aliás, você recebeu o material. Alguém sabe me dizer exatamente qual foi o último que a gente fez? Foi o do Arnaldo Antunes, aquele que falava lá, que tinha um texto que falava da linguagem poética e da linguagem referencial, da origem da linguagem poética e linguagem referencial. Né? A gente fez esse, né? Que era até uma questão difícil. Deixa eu abrir aqui, então.
que era esse aqui, ó, sobre a origem da poesia, cujo gabarito era esse aqui, ó, né? A questão da fragmentação da experiência. Certo? Fragmentação da experiência, letra C. Vamos ver aqui na sequência. Esse aqui, ó, que era o poema do Gregório de Matos. Esse a gente chegou a fazer juntos? Ah, tá. Essa é anterior, Pedro. Acho que era a questão 3. Ah, eu fiquei de explicar o da fragmentação? Então vamos lá. Meninos, eu tinha pedido para vocês fazerem a lista em casa. Tinha pedido ou não? Pedi, né? Eu pedi. Eu pedi, porque era para vocês fazerem em casa para a gente andar mais rápido, ver se consegue terminar hoje ou no máximo na semana que vem, né? Você terminou? Aí o silêncio reina, né? Vocês tomam vergonha. Ah, Raul, mas é que é melhor fazer junto com você, porque você vai e explica pra gente, e a gente tem aquela sensação de que tá aprendendo e tal. Aí vai fazer sozinho, eu não tô lá, e aí? Bonitos. Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui então nessa do Arnaldo Antunes. Gente, essa questão ela é considerada de médio para difícil, né? Se não for difícil, tá bom? Vamos lá, vamos lembrando aqui então, né? Fazendo toda a estratégia de resolução para a gente achar o que é o importante de reter enquanto vai construindo o raciocínio para resolver essa questão. Então tá, ó, no último parágrafo, então já está dizendo o seguinte, gente, você precisa focar no último parágrafo. O texto, você vai ler o texto base, mas o último parágrafo é o que você precisa focar. Porque no último parágrafo, o autor se refere à plenitude da linguagem poética. Vai dizer, então, nesse último parágrafo, que a linguagem poética ela é o quê? Plena. E depois que faz essa referência à plenitude da linguagem poética, faz uma descrição que corresponde à linguagem não poética, ou seja, a linguagem referencial, ou seja, a linguagem objetiva, ou seja, a linguagem de dicionário, ou seja, a linguagem denotativa. Certo? Então, no mesmo parágrafo, você vai ter a exaltação da linguagem poética e você vai ter uma descrição relativa à linguagem referencial, ou seja, a linguagem não poética. Tá certo? Pela descrição apresentada, a linguagem referencial teria em sua origem o seguinte traço fundamental. Gente, estão me falando aí, eu não mandei eu não mandei a lista para vocês? Será que eu fiquei de mandar hoje? Então, alguém se lembra se pegou essa lista na plataforma? Ah, então é por isso que vocês não fizeram, né, gente? É porque eu fiquei de mandar era hoje. Entendi. Ah, agora eu fico mais tranquilo que você não fez. Agora pede desculpa para eles, que eu estou ouvindo tudinho aqui. Ah, eu tentei achar na plataforma. Ah, que bom aqui. Então, porque ficou todo mundo tão caladinho que eu falei, gente, não é possível que ninguém fez. Agora eu entendi por quê. Que não estava achando a lista. Ah, tá. Não, então tá. Então hoje eu vou mandar, tá bom? Hoje eu vou mandar. Eu acho que eu não mandei, é porque eu saio daqui e aí eu tenho que sair correndo para a aula presencial, e aí não deu tempo de eu mandar a aula na hora e depois eu esqueci de mandar. Mas hoje eu não vou esquecer, não. E aí o nosso combinado vai ser o seguinte, então. Eu vou mandar hoje, certo? E aí você vai terminar de fazer para que na próxima aula a gente encerre essa lista com você já tendo visto ela, já tendo tentado resolver as questões, e aí a gente vai conferir, né, as dúvidas maiores que vocês tiveram em relação às questões, tá bom? Beleza? Combinado aí, então. Então, meninos, olha só.
pela descrição apresentada, qual descrição? A que está no último parágrafo sobre a linguagem que não é poética, a linguagem referencial, a linguagem objetiva, a linguagem denotativa, a linguagem de dicionário, né? A linguagem referencial teria, em sua origem, o seguinte traço fundamental. Vamos ver aqui o seguinte, meninos. Último parágrafo. Já perdemos a inocência de uma linguagem plena assim. De qual linguagem está se falando? Da linguagem poética. Agora, começa uma descrição para falar a respeito da linguagem referencial. As palavras se desapegaram das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se desapegou da vida. De acordo com o enunciado, essa descrição se diz respeito a qual linguagem, gente? Coloca para mim no chat, então fala. A referencial, exatamente. Certo? Então, a descrição apresentada no último parágrafo, relativa à linguagem referencial, que acontece logo depois que ele fala da plenitude da linguagem poética, e que se encontra aqui, diz que as palavras se desapegaram das coisas, assim como os olhos se desapegaram dos ouvidos, ou como a criação se desapegou da vida. Gente, essa ideia de que as coisas se desapegaram umas das outras, certo? É melhor traduzida por qual dessas palavras? O que uma coisa de se desapegar da outra causa? O que uma coisa se desapegar da outra causa? Responde o que eu estou pedindo, perguntando. O que uma coisa se desapegar da outra causa, gente? Uma fragmentação. No final do frigir dos ovos, você precisa entender o seguinte: o texto está dizendo que a linguagem poética é uma linguagem primordial, que ela acontece antes do homem querer racionalizar as coisas. Porque a poesia, ela vai muito além, ela tem uma relação de sentimento, né, e de expressividade muito maior com as coisas do que a linguagem referencial. A linguagem referencial tenta explicar as coisas. E, ao tentar explicar as coisas, ela perde esse contato natural, pleno, que a linguagem poética tem. Então, o que a linguagem poética, a linguagem referencial faria? Ela traria não uma conexão perfeita, plena, como a linguagem poética tem, e sim uma experiência de comunicação fragmentada, em que a palavra fica entre você, pessoa, e a coisa que você quer expressar. Tá certo? E aí você fica claro. Se você lê o texto todo, vai falar exatamente isso, que a palavra, né, ela fica, quer ver qual que é a expressão que é utilizada? Que no seu estado de língua dicionária, as palavras intermediam, ou seja, elas ficam no meio. Elas ficam no meio na nossa relação com as coisas. Ou seja, elas desconectam a nossa relação com as coisas. Ou seja, elas fragmentam a experiência da comunicação. Dentro de qual linguagem? Da linguagem referencial. Ficou mais claro agora? Quer fazer alguma pergunta sobre essa questão ainda? Ah, por que não é o enfraquecimento da percepção? Gente, lembra que sempre que eu tenho falar para vocês, presta muita atenção em qual é a palavra escolhida no início de cada alternativa. Essa palavra, que vai ser um substantivo ou vai ser um verbo, ela precisa
traduzir de forma muito clara, de forma muito específica, as palavras que foram utilizadas no texto. Se o texto, no último parágrafo, fala de desapegar, de quebrar, de separar, a palavra que traduz isso melhor entre essas 5 aqui, ó, não é enfraquecimento, não é desgaste, não é dissolução, porque dissolução seria o fim total, certo? É o quê? A fragmentação. Por quê? Porque as palavras vão o quê? Intermediar a nossa relação com as coisas. Você está entendendo o tanto que a escolha do vocabulário, o sentido preciso das palavras é importante nesse processo de leitura das questões do Enem? Beleza? Fica atento sempre a isso, tá bom? E fica atento àquela outra coisa que eu falo toda vez para vocês. Toda vez que vier um texto, ou falando sobre alguma experiência artística inovadora, ou um poema que não é tradicional, ou uma obra de arte que não for tradicional, você já entende que aquilo é moderno, que aquilo tem vanguarda no meio e que provavelmente vai ser perguntado alguma coisa sobre ruptura, inovação, experimentação, novas tendências, registros pessoais que fujam à tradição, papapá, papapá. Tá certo? Isso é para você botar na sua cabeça e não esquecer. Tá bom? Vamos lá. Chance. Questão 4. Temos aqui um texto, vamos ver primeiro qual é o enunciado, para ver se é uma questão que vai mais de encontro, vai mais ao encontro de uma questão de leitura, ou se é uma questão mais de conteúdo, ou se é uma mistura dos dois. Então, vamos lá. Deixa eu botar eu aqui no meio, peraí. Chance. Vai lá. A poesia satírica de Gregório de Matos emprega modelos e procedimentos variados. Coloca no chat para mim. Gregório de Matos é representante máximo de qual escola literária? Barroco, muito obrigado. Beleza. Então vamos lá. E você sabe, né, que dentro da poesia, da poesia do Gregório de Matos, você vai ter, né, uma dicotomia muito grande. Você vai ter uma poesia mais espiritual, religiosa, até quase que penitente, e uma poesia extremamente satírica, crítica, em relação, inclusive, à própria igreja. Não é isso? Então vamos lá. A poesia satírica de Gregório de Matos emprega modelos e procedimentos variados. Então, está falando da construção da poesia de Gregório de Matos. Como que ele constrói a poesia dele, o que ele usa, né? Qual o objetivo dele, a intenção, tal. José Miguel Fisnik indica que a poesia, né, satírica de Gregório de Matos, pode ser entendida como uma luta cômica entre duas sociedades, uma normal e outra absurda. Então, olha o que o Fisnik diz sobre a poesia satírica de Gregório de Matos, que ela pode ser entendida como uma luta cômica entre duas sociedades, uma normal e outra absurda. Bota isso na sua mente. Isso é o que o Fisnik fala sobre a poesia satírica de Gregório de Matos. Com base nisso que a gente acabou de botar na cabeça, é correto dizer que este soneto. Então, vamos lá. O que eu tenho que observar aqui? Essa ideia de que na poesia satírica de Gregório de Matos vai haver essa luta entre uma ideia de uma sociedade normal e uma que seja absurda. Vamos ver de que forma esse poema vai traduzir essa ideia que o Wisnik coloca sobre a poesia satírica do Gregório. Então, vamos lá. Soneto. Carregado de mim, ando no mundo, e o grande peso embarga-me as passadas, que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo,
o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas, que as bestas andam juntas mais ousadas do que anda o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo, mar de enganos, ser louco com os demais que só sisudo. Tá. Dentro dessa visão do enunciado, de propor uma discussão, né, de colocar a ideia de que o Wisnik fala dessa relação de uma sociedade normal e de uma sociedade absurda, na poesia satírica de Gregório de Matos, como que essa ideia vai aparecer nesse poema que a gente acabou de ver? Raul, a gente só leu uma vez, você falou para a gente ler duas, então vamos ler de novo. Qual é a posição? Como se sente esse eu lírico? Vamos lá, soneto. Carregado de mim ando no mundo, e o grande peso embarga minhas passadas. Que como ando por vias desusadas, faço o peso crescer e vou-me ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas. Que as bestas andam juntas mais ousadas do que anda o engenho mais profundo. Não é fácil viver entre os insanos. Erra quem presumir que sabe tudo, se o atalho não soube dos seus danos. O prudente varão há de ser mudo, que é melhor neste mundo, mar de enganos, ser louco com os insanos, com os demais, ser louco com os demais, que só sisudo. Eu quero agora, que isso é fundamental, que você coloque aí para mim uma frase no chat que resuma qual é a ideia principal desse poema. O que o eu lírico está dizendo? O que ele acha? O que ele está dizendo que é necessário fazer? O que ele acha que... Enfim. Clício, você quer perguntar? Não, prof, mais ou menos. É porque, assim, como disseram, o Gregório de Matos remetia à escola literária do Barroco, então tem aquele conflito entre fé e razão. Tá, mas aí, cara, não pega a questão genérica. A questão aqui é muito específica. A questão específica é: o Wisnik fala da sociedade normal e da sociedade absurda. Como que isso aparece nesse poema? O que seria o normal e o absurdo aqui? Tá, mas a sociedade... Tá, mas assim, existe um ponto aqui, gente. Existe um ponto... Oi? Explica isso melhor, Ana Laura. O que pensa esse eu lírico? É por aí, Ana Laura, mas explica melhor. Como assim? Por quê? O que ele está dizendo? Por que você está falando que ele prefere isso? Isso, Júlia. É isso mesmo, não. Basicamente é o que você disse, só que eu queria que fosse um pouquinho mais aqui, ó. A sociedade é corrupta, oprime os que não são, fazendo com que a única saída para esses serem aceitos como normais é seguir o bonde. É isso. Né? Aí o Pedro colocou: é melhor aceitar a situação do que ser diferente. Exatamente.
Quando ele diz aqui, ó, carregado de mim, ando no mundo. Eles, né? E o grande peso embarga minhas passadas. Quer dizer, quem que ele está carregando? Só ele mesmo. Agora, por que que ele é tão pesado para si mesmo? Que como ando por vias desusadas, ou seja, ele é o cara que vai pegar o caminho que as pessoas não costumam pegar. É o caminho que foge do padrão. Então, isso faz o peso crescer. E aí ele vai-se mais ao fundo. O remédio será seguir o imundo caminho. Ele sabe que o caminho dele era o caminho mais correto. O caminho, né, da individualidade, o caminho da sinceridade, né, o caminho da verdade. Só que esse caminho é muito difícil. Aí ele diz: o remédio será seguir o imundo caminho, onde dos mais vejo as pisadas. Então, quer dizer, ele vai vendo as pisadas que os outros já deram, aí ele vai seguindo ali, ó, o mesmo caminho que outros já fizeram. Que as bestas andam juntas, mais ousadas. Ó, a crítica. Ele está dizendo que a única forma de seguir é seguir a boiada, mas ele diz que, que essa boiada junta é um bando de o quê? Bestas. É um verdadeiro o quê? Um gado, né? Certo? Então, ele diz que, né, por mais que essas pessoas que seguem o padrão e que vão para os caminhos pisados e repisados, por mais que elas sejam insanas, é mais fácil segui-las do que ir sozinho num caminho, né, que não é caminhado. Você entendeu esse texto? Ou só entendeu agora que eu falei? Ou você tinha entendido mais ou menos? Né? Porque se você faz essa leitura que eu fiz aqui agora, acabou. Agora que eu fiz a leitura para vocês, obviamente você entendeu. Agora eu fiz a tradução, só que essa tradução que tem que fazer você, gente. E dava para você fazer? Dava. Já dou a dica aqui para vocês. O começo já falava, ó, esse cara, esse eu lírico carregado de si mesmo, que diz que o peso está né, sobre ele, faz as passadas dele ficarem cada vez mais difíceis. Certo? E aí ele vai dizer que o melhor caminho, ele está dizendo que isso acontece porque ele anda por caminhos o quê? Desusados. O que é desusado? Que não é usado. Você está falando de uma via pouco usada, essa é uma metáfora para a vida. Né? Agora, então é melhor seguir o caminho que todo mundo segue, ou seja, seguir a boiada, seguir o padrão. Por mais que eu saiba que esse caminho é dos imundos, é dos insanos, mas é mais fácil seguir as pisadas dos outros do que ir afundando sozinho no caminho. Ele está falando de você seguir o padrão, apesar de absurdo, ser mais fácil do que seguir seu próprio caminho. Então, é correto afirmar o quê sobre esse texto? Que o soneto apresenta a imagem de um mundo às avessas, em que a maioria aceita a sociedade absurda como se fosse ideal. Desenha a sociedade ideal e utópica que deverá ser alcançada no futuro. Explora a dualidade conflituosa entre corpo e espírito e associa a vertente satírica à sacro-religiosa. Apresenta um sujeito poético sisudo e só, o que retira do soneto o tom cômico que caracteriza a sátira. Apresenta a crítica aberta e racional como a solução para o estado insano do mundo. Qual é? Ó, nós fizemos o raciocínio todinho. Você não vai pegar uma coisa que você achou bonitinha e que não tem justificativa. Qual é o gabarito? Ah, não, Clísteres. Olha de novo.
não é essa. Olha o que está dizendo no começo. Dessa que você marcou. Clístenes, ele acha que tem solução? A solução que ele propõe é uma solução bacana? Ele realmente acredita nessa solução? Hã? Aê! Aê! Gente, o gabarito é a letra A, né? Apresenta a imagem de um mundo às avessas, um mundo imundo, um mundo insano, em que a maioria vai por um caminho só, as pisadas, né, tal, umas sobre as outras, aceita a sociedade absurda como se fosse ideal. Né? Ele apresenta essa imagem. E assim, ele coloca, né, a ideia de que por mais que seja absurda, né, a maioria vai seguir esse caminho aí. Tá certo? A C não é não. Onde que você viu questão religiosa aqui? A, D. Atenção, Pedro. Se falou que no enunciado, está falando da poesia satírica do Gregório de Matos, e aí uma alternativa vira e fala que retira o tom cômico, mas o enunciado falou que é poesia satírica. Aí a alternativa vem e coloca que retira o tom cômico. Entendeu? Aí é a questão de atenção. O enunciado falou a poesia satírica. E aí a alternativa vai e fala, retira o tom cômico. Vai. Se é poesia satírica, como é que não tem tom cômico? Beleza? Bora para a próxima. Letra A. Né? Eu adoro esse. Olha que legal isso aqui, gente. Deixa eu diminuir um pouquinho para você enxergar tudo. Você bem... Será que eu consigo... pronto. Assim. Agora dá para ver tudo. Vamos pronunciar. A disposição das... Bom, agora, gente, eu não vou fazer nada. Você vai aplicar as técnicas que a gente está estudando sozinho. Só vou fazer a leitura junto com você. E vou te dar o tempo para você colocar o gabarito. Tá? Vamos lá. A disposição das palavras passou a ter importância na significação de poemas concretos. Logo, não apenas a leitura do poema, mas também a visualização e disposição das palavras são necessárias para a compreensão do seu significado. Observando o texto acima, a organização das palavras utilizadas para criar um efeito visual poético
tem como objetivo. Nós estamos falando da posição. Cala a boca. Tem como objetivo. Repetindo a última frase, observando o texto acima, a organização das palavras utilizadas para criar um efeito visual poético tem como objetivo. Texto. Rua, 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 sol. Rua, rua, sol, rua. Rua, sol, rua, rua. Sol, rua, rua, rua. Rua, 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 S. Então, a organização das palavras utilizadas para criar um efeito visual poético tem como objetivo, letra A, identificar o caminhar do poeta em ruas de uma cidade grande com altos prédios que fazem sombra. Interromper a aliteração do poema quando utiliza a palavra sol para quebrar o ruído artificial da palavra rua. Promover uma ruptura na metalinguagem do poema concreto ao incluir um elemento natural. Identificar o caminho que o sol faz durante o dia sobre a rua do leste para oeste até desaparecer. Exaltar o sol como elemento de ruptura no perpendicularismo criado pelo cruzamento das palavras rua. 1 minuto para vocês fazerem. E colocarem o gabarito. E aí, cadê o restante? Vamos? Me dá uma esperança. Espera. Meninas, acabou a aula, tem que ir. Alguém mais vai colocar? Tá. Gabarito é letra D de dado. Teve gente que colocou A, teve gente que colocou B, teve gente que colocou E. Então, na próxima aula, a gente começa explicando essa. Vou passar essa lista para a plataforma hoje. Vai ser um pouco mais tarde, que agora tem que dar aula presencial, mas vou passar hoje. E aí vocês vão fazer para a próxima aula, tá bom? Porque eu quero comparar os gabaritos de vocês com a nossa análise das questões. Tranquilo? Acertou! Tá bom, meus amores? Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, professor. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Valeu, Raul. Tchau, meus amores. Beijo para vocês. Até semana que vem. Beijo, até.